Olá, acadêmicos! Eu sou a Alice e vou apresentar o conteúdo da disciplina a convite do professor Marcelo Koch. O primeiro assunto da disciplina de Fundamentos da Administração de Empresas, vamos abordar o tema o trabalho do administrador e o processo de administração. Os objetivos dessa aula são definir o termo administrador, apontar e analisar os diferentes níveis de administração, reconhecer os tipos de administradores, o processo de administração e as funções administrativas, além de identificar os recursos usados pelos administradores. Nosso primeiro passo é saber o que é um administrador. Mas antes de apresentar a definição correta, nossa equipe fez uma enquete para saber das pessoas o que pensam sobre o assunto. Vamos acompanhar? O administrador ele é um responsável dentro da empresa que ele vai estar cuidando de toda a parte de gestão de pessoas, gestão de dados da empresa, valores, tudo que envolve a parte, como posso dizer, mecânica da empresa, o que vai funcionar ali dentro. É alguém que administra alguma coisa, que toma decisões em prol dessa coisa. Para mim, o administrador é uma pessoa que gerencia algum tipo de trabalho, um escritório, uma firma, uma empresa grande, pequena. Toda pessoa que gerencia algum tipo de trabalho grande, assim, ou pequeno, é um administrador. Bom, vocês percebem na enquete que as pessoas têm vários pensamentos sobre o que é ser um administrador. Mas vamos à definição correta? Precisamos lembrar que os conceitos de administrador e administração estão interligados. E como já começamos a entender o primeiro, vamos buscar compreender o segundo? Ouça o que diz esse especialista, que é representante do Conselho Regional de Administração do Estado de Mato Grosso do Sul. Olá, alunos. É impressionante, em pleno século XXI, a necessidade de administradores que estão e são essenciais nas organizações modernas. Quem é esse profissional? O que ele faz? É essencial nós linkarmos o sucesso das organizações às pessoas. E o administrador é esse profissional que administra, que planeja, que organiza, que lidera. É o administrador que administra recursos, sejam eles financeiros, materiais, produtivos, assim como é o administrador que também governa pessoas. Então ele cria, ele desenvolve habilidades e competências para gerar esses recursos. Ora, esses recursos materiais, produtivos, ora, seres humanos, pessoas. O administrador é o profissional indicado, recomendado para lidar e desenvolver com esses recursos. Ele está presente nas organizações, é essencial a aplicabilidade da sua função. Administrar é para administrador. Pessoal, nós temos mais uma pergunta para o nosso entrevistado, que é: por que é tão desafiador gerenciar pessoas? As pessoas formam as organizações. Não existe uma organização se ela não for antes pensada, gerida e governada por pessoas. Logo, são as pessoas que desenvolvem as atividades, que desenvolvem as tarefas e que, através dessa convivência, eles vão fazendo com que as coisas aconteçam. Uma vez que são as pessoas que realizam as coisas e, através delas, que as coisas acontecem, gerenciar pessoas se torna um desafio para o gestor ou administrador de sucessos. Por quê? Qual é a essência? A essência é que as pessoas são diferentes uma das outras. Por mais que elas possuam características aproximadas, elas são diferentes uma das outras, com essência de valores, com escolhas, com verdades, com histórico de vida diferenciado.
Partindo desse pressuposto, eu posso compreender que cada pessoa é uma unidade de negócio própria e que precisa ser gerenciada. Cada pessoa externaliza os seus sentimentos da forma como vê e como bem entende essa prática. Na verdade, isso torna difícil. Isso torna desafiador a convivência das pessoas. Por quê? Porque elas, na sua junção de valores, necessidades e escolhas, acabam tendo as suas vontades próprias, os seus anseios de verdades e as suas escolhas. E o ambiente organizacional, nesse ambiente organizacional, independente da quantidade de pessoas que formam esse ambiente, se torna um ambiente complexo. Por quê? Porque nós estamos lidando com várias realidades, com vários pensamentos, com várias junções de verdade. Então, é o administrador, é o gestor de pessoas, aquele que precisa ter discernimento ao lidar com essas várias personalidades, com esses vários sentimentos e com esses vários valores. Não é fácil, é desafiador, mas é possível. Um ambiente organizacional bem administrado, gerido, organizado por um administrador ou por um gestor, é o primeiro passo para a conquista de resultado. Quando uma equipe ou um grupo não é liderado, não é bem gerenciado e quando não se leva em consideração essas diferenças de valores, de escolhas, aí o ambiente se torna mais difícil de se trabalhar e, obviamente, de conquistar objetivos. Lidar com pessoas é um desafio, em função dessa variedade de personalidades, de escolhas e de valores. Mas é possível gerenciar, é possível governar essas pessoas, respeitando as suas liberdades, os seus anseios e, óbvio, trabalhando elas para que, inseridas no contexto organizacional, possam alcançar os objetivos que essa organização tem. É um desafio, mas é possível fazê-lo com eficiência e com eficácia. Basta saber lidar com essas pessoas, respeitar os seus valores e incluí-las dentro do objetivo do planejamento organizacional. E aí o desafio é lançado e a cada dia governar isso da melhor maneira possível. Agradecemos ao professor Valdir pelas suas explicações e agora o nosso assunto é o gerenciamento de pessoas, os níveis de administração. E sobre esse assunto é o professor Marcelo Koch quem explica para vocês. Vamos acompanhar. Sobre os níveis de administração, esta pirâmide explica bem como funcionam estes níveis dentro de uma empresa. No topo da pirâmide, temos os administradores de alto nível, que tomam as maiores decisões da empresa. Logo após, nós temos os administradores de nível médio, que se reportam ao topo da pirâmide. Depois, temos os administradores de nível operacional. E por último, na base da pirâmide, temos os colaboradores e especialistas, que podem se reportar a qualquer um dos níveis da pirâmide. Podemos observar que na base da pirâmide temos maiores colaboradores, maior número de funcionários, enquanto no topo da pirâmide há um número reduzido das pessoas que tomam as decisões. Bom, agradecemos ao professor Marcelo e ainda dentro desta temática, gostaria de lembrar que existem outros modos de classificar as funções realizadas pelos administradores, através da distinção entre os diferentes tipos de cargos administradores, que pode ser do tipo administradores gerais e funcionais, administrador de serviços públicos ou empreendedores e pequenos empresários. Para conhecer melhor essa diferenciação, estejam atentos ao conteúdo da disciplina no material online. O próximo passo da nossa aula agora é apresentar a seção 2 de estudo, que é o processo de administração, e quem vai explicar isso para vocês é o professor Marcelo. No processo administrativo, nós vamos usar todas as funções do administrador, assim como os recursos usados para ele, para que ele possa atingir as suas metas. Então, como funções administrativas, o administrador irá planejar aonde ele quer chegar,
organizar e alocar as pessoas necessárias, ou seja, o que é que cada um vai fazer, que cargo vai ocupar e que função terá. A partir disso, ele exerce a função de liderança dessas pessoas e controla para ver se o que foi planejado foi exatamente conseguido. Quais são os recursos que ele usa para exercer essas funções? Os recursos humanos, que são as pessoas necessárias para que o trabalho seja feito, os recursos financeiros, o dinheiro necessário para financiar este processo, os recursos básicos, que são os recursos físicos, os equipamentos, as máquinas, os móveis, e os recursos informacionais, também chamado de recursos informativos, que são as informações da concorrência, do mercado, da economia, para que dessa forma ele possa alcançar as suas metas através deste processo administrativo. Muito obrigado, professor Marcelo. Nosso próximo assunto agora são as funções administrativas. E outra função da administração é a direção ou a liderança. E sobre esse assunto, convidamos mais uma vez o professor Valdir para falar sobre o assunto. Olá, professor Marcelo. Olá, estimados acadêmicos. É uma satisfação participar deste momento com vocês. Muito se fala em liderança nos dias atuais. Algumas pessoas acabam até confundindo a terminologia, mas a liderança ela é um aspecto que é eminente do gestor, do administrador e está inserido no contexto de o líder, não é? A liderança ela faz parte daquele que está à frente de um grupo ou de uma equipe e que através de alguns conceitos práticos voltados para o desenvolvimento desse grupo ou dessa equipe, faz com que ela alcance os seus resultados, busque as suas metas e faz com que este grupo ou esta equipe possa atingir os seus objetivos. Está enraizado no sentido de liderar, de estar à frente, de conduzir, de nortear, de apontar. A liderança está dentro desse contexto e presente na vida de muitas pessoas. Alguns possuem uma facilidade maior em lidar com esses atributos que são inerentes à liderança, outros nem tanto. Porém, é importante termos a ciência de que nem todas as pessoas são líderes e ou possuem características de lideranças, enquanto que essas características elas podem ser desenvolvidas ao longo de um período. E quem são essas pessoas? De repente pode ser eu, pode ser cada um dos senhores, a partir do momento em que nós entendermos a aplicabilidade desses conceitos, de estar à frente, de orientar, de seguir, de saber dar ordens, de nortear. A liderança é um sentimento, é um aspecto essencial para o gestor de sucesso. Bacana, pessoal. Agora vamos ouvir do professor Valdir quais são as principais características de um líder. São muitas as características que o líder possui ou que desenvolve na aplicabilidade da liderança. Essas características, elas estão dentro de um contexto onde o líder tem uma visão holística, ou seja, ele possui uma visão do todo, não é? Esteja ele à frente de um grupo ou de uma equipe. Ele é observador, ele sabe verificar quais são os gargalos, onde que de repente precisa de uma atuação, de uma normativa. O líder, ele sabe ouvir, ele sabe falar, ele possui flexibilidade a ponto de entender, de compreender qual é o percentual de necessidade que o seu grupo, que a sua equipe precisa. Ele consegue dimensionar as atividades a serem feitas e desenvolve isso com tranquilidade. O líder, ele tem características voltadas à afetividade, a ponto de compreender os seus liderados, de estar à frente, de verificar dentro desse contexto como fazer as coisas,
como dimensionar essas coisas, essas funções, essas atividades, para que elas aconteçam da melhor maneira possível. O líder, ele é otimista, ele é motivado, ele acredita que é possível se conquistar resultados, fazer com que as coisas aconteçam com eficiência, com eficácia. O líder é aquele que se desenvolve, é aquele que está aberto, é aquele que não esgota o conhecimento desse ou daquele assunto ou daquela temática, mas que sabe aproveitar esse momento para aprender, para desenvolver e, muito mais que isso, de repassar esse conhecimento para aquelas pessoas a qual ele está à frente, a qual ele lidera. O líder está sempre aprendendo, está sempre desenvolvendo as suas habilidades. Muito obrigada ao professor Valdir pelas suas explicações. Podemos então concluir que liderar é influenciar os outros para que atinjam seus objetivos organizacionais. Antes de encerrar nossa aula, o professor Marcelo Koch tem algumas dicas para vocês. Vamos acompanhar? Para contribuir com o estudo da nossa aula, sugiro que vocês assistam o filme Tempos Modernos com Charles Chaplin. Ele demonstra bem como funcionava a administração nos tempos antigos e quais os impactos psicológicos que aconteciam com os funcionários diante dessa nova atualidade para eles, que era trabalhar em uma indústria. Leiam também um pouco sobre Jack Welch. Jack Welch é considerado o maior administrador de todos os tempos. Ele gerenciou a General Electric durante muito tempo e a transformou numa das empresas mais valiosas do mundo. Até a próxima! Obrigada ao professor Marcelo. Pessoal, nós ficamos por aqui, mas lembre-se de ler a apostila, deixar os seus recados no quadro de aviso, mandar o seu e-mail e as suas sugestões e também participar do chat. Até a próxima!